Nós vamos falar agora neste vídeo sobre um dado que é muito importante para a filosofia. Ela comparece em quase todos os filósofos de uma forma ou de outra. É o tema da felicidade. Neste livro aqui, que a gente está se orientando por ele para as nossas aulas de ética, do Ben-Dupré, 50 ideias de ética que você deveria conhecer, a temática da felicidade vem com um título, A Vida Boa, ou A Boa Vida. Mas, no fundo, é da felicidade que ele está tratando aqui. A filosofia, antes de entrar no texto do Ben-Dupré, eu queria apresentar, até como forma de propaganda, alguns livros que eu tenho aqui no meu acervo que tratam do assunto. Você tem lá o Sócrates, falando da felicidade, Platão nos seus diálogos, sobretudo no Fédon, onde possuir a sabedoria é a felicidade, é o bem supremo, e é uma atividade racional, uma atividade da alma humana, com a qual o homem tem sua essência. Em Aristóteles, neste livro, Ética Nicômaco, logo no primeiro livro, o Aristóteles vai tratar da felicidade. A felicidade como prática da virtude. Então, aqui, por exemplo, tem algumas frases deles belas aqui. Ele diz assim: o sentido fixado por nós concorda com aqueles que dizem que a felicidade é a excelência ou uma certa excelência. Excelência para Aristóteles é a palavra que define a virtude. Virtude no sentido de que as pessoas, os objetos, as coisas, os seres de forma geral, têm uma funcionalidade, têm um propósito, e todo o périplo de sua vida é cumprir esta perfeição. Continua ele: a vida deles é doce por ela mesma, a vida aqui do sábio, daqueles que perseguem a felicidade. Deliciar-se é um dos fenômenos da alma humana. Então, felicidade é um sentimento de prazer, de bem-estar, que a alma tem. Mas para isso ela precisa estar em parceria com o corpo, que tem certas necessidades que precisam ser supridas. E aí ele vai dizer que a felicidade é o bem supremo. E tem uma outra frase do Aristóteles que eu gosto demais, que ele diz que um homem feliz nunca oferece perigo. Isso para a gente ficar em Platão, Sócrates e Aristóteles. Mas logo depois de Aristóteles, há pelo menos duas escolas filosóficas que duraram assim cerca de 500 anos, começam ali no 200 anos antes de Cristo e segue até 300 anos depois, tanto na Grécia quanto no Império Romano, que é o epicurismo e também o estoicismo. O Epicuro, que é o fundador do epicurismo, leva o nome dele à escola, ele tem um livro, uma carta sobre a felicidade. Uma carta que foi escrita a um amigo dele chamado Meneceu. Essa carta se intitula Carta a Meneceu, ou sobre a felicidade. E esses filósofos se encarregavam, eles escreviam através de cartas, é uma filosofia epistolar, eles davam conselhos, consideravam assim, aspectos práticos da vida, a forma como a gente deve encarar a vida, o que a gente pode esperar da vida e qual o nosso estado de espírito ao esperar coisas da vida. E uma coisa é comum para essas duas escolas: a gente deve esperar coisas que sejam alcançáveis. Então, o desejo de coisas inalcançáveis já é um prenúncio de infelicidade. Isso a gente tem que eliminar da vida. Uma outra coisa também que nos perturba, isso é muito sério, é o medo da morte. A gente pode ter a vida boa que tiver, mas a gente caminha desta forma, feliz, beata,
mas com a certeza de que ela tem um fim, ela tem prazo, e esse prazo a gente não conhece. Então nós somos assombrados pela morte o tempo todo em que a gente viver. E eles escrevem sobre isso, sobre atenuar esse medo da morte. Já o estoicismo, o maior filósofo do estoicismo que eu conheço é o Sêneca, que é um filósofo romano. E olha só, é um calhamaço aqui, Cartas a Lucílio. E às vezes esse livro sai publicado de forma fragmentada. Por exemplo, há um livro do Sêneca, publicado aqui no Brasil, chamado Aprender a Viver, ou Sobre a Brevidade da Vida, da Ira. Então, mas na verdade aqui é o conjunto de todas as cartas que ele escreveu a este amigo dele, Lucílio, e aqui ele vai tratar também da felicidade. Né? Uma felicidade que, para o estoico, está na eliminação dos desejos inalcançáveis. Da gente contentar-se com o que a vida nos entregar, seja prazer, né? Ou seja, também dores, porque ninguém atravessa a vida sem um mínimo de dor. Né? Tá aí. Depois desses filósofos, a gente vai entrar no cristianismo, e o cristianismo, aqui o texto vai falar disso, né, o texto do Bem do Pre, o cristianismo vai colocar a nossa felicidade, assim, segura, depois da morte. Né? Então, olha só, aqui o Santo Agostinho, que é um dos maiores filósofos cristãos, né, ele viveu ali no final da Idade Antiga e o início da Idade Média, né, está situado nesse tempo. Aí é o livro dele, sobre a vida feliz, né? De Vita Beata, que ele escreveu em latim, certo? Então, os filósofos se ocupam disso. Né? Ao Kant, vamos falar do Kant. O Kant aqui, ó, na Metafísica dos Costumes, onde ele fala da doutrina do direito e da doutrina da virtude, ele também aborda a questão da felicidade. Então, por exemplo, aqui na parte segunda, dos primeiros princípios metafísicos da doutrina da virtude, tem um subtítulo que ele diz assim, ó, explicação destes dois conceitos, a própria perfeição de cada um e a felicidade dos outros. Um pouquinho mais abaixo, ele vai falar a própria perfeição de cada um como um fim que é também um dever, e a felicidade dos outros como um fim que é também um dever. Ou seja, mas o Kant ele é assim peculiar na questão da felicidade, que ele vai dizer que a felicidade que a gente persegue, que é uma coisa dotada a nós assim pela natureza, normalmente a gente vai lutar por uma vida feliz, mas quem vai gozar essa vida feliz é a geração posterior. Então, a natureza não se preocupou em fazer o homem feliz, mas se preocupou em dotá-lo de uma certa carência, de uma certa fragilidade, em que ele, por mérito próprio, tem que conseguir. É uma ética que dá base aí toda a moralidade do trabalho. A gente tem que trabalhar, construir um mundo certo, ideal para nós, mas esse sacrifício é para plantar um pomar cujos frutos os outros irão comer. E temos mais. Por exemplo, aqui. Esse é um filósofo inglês chamado Bertrand Russell. Olha o título. A Conquista da Felicidade. Então, para vocês verem que a filosofia se preocupa com isso, né? Aqui, este sociólogo, Zygmunt Bauman, né, quando ele fala que a arte da vida, ele está tratando também das questões hoje, né, um pouco histéricas, né, um pouco obsessivas, sobre a felicidade. Olha só o título, na introdução. O que há de errado com a felicidade? Olha, por mais que os filósofos falem da felicidade, ela continua sendo um conceito aberto. O que é de fato a felicidade? Né? Então tem as misérias da felicidade, nós, os artistas da vida,
e as nossas escolhas, porque as nossas escolhas têm consequências e a felicidade está nas consequências, não necessariamente na escolha, né? A mesma coisa do Bauman, nós temos aqui um filósofo que é vivo ainda, um filósofo francês, olha só o título, um livrinho pequeno, A Felicidade Desesperadamente. Aqui este filósofo está chamando a nossa atenção para esse papo positivo em torno da felicidade, como que se a vida nossa também não fosse permeada de tristezas, de sacrifícios, de depressões, de dores, enfim, de sofrimento. Querer uma vida apenas feliz não só é incorreto, como é um programa que nunca vai se realizar, que ninguém é feliz propriamente, né? Um outro filósofo que começa a desconfiar do papo da felicidade é o Arthur Schopenhauer, neste livro aqui, que é uma obra-prima, né? O Mundo como Vontade e como Representação. Aqui ele se opõe à filosofia kantiana, mas quando ele chega na questão da felicidade, ele diz, isso é uma ilusão do homem, né? Esta vida, né, no mundo, um mundo que tem uma vontade cega, ele é indiferente para com os indivíduos, né? Feliz, para o Schopenhauer, é aquele que foi abortado, é aquele que não nasceu, porque se nasceu, já está comprometido com todas as dores, com todos os programas do mundo. Também há um filósofo italiano chamado Antonio Negri, né, num livro escrito por Michael Hard, né, são dois filósofos, olha, o bem-estar comum. O bem-estar, né, esse estado de saúde, ter as condições básicas da existência, né, ter as liberdades necessárias para aquilo que a gente precisa tocar, isso vai fazer com que a gente chame a felicidade, a boa vida, de bem-estar, né? São condições básicas disso. Aqui no Brasil, há um estudo muito bonito de um filósofo brasileiro, né, professor da USP, Franklin Leopoldo e Silva. Ele faz uma abordagem geral da felicidade desde o início da filosofia até os dias atuais, né? Felicidade dos filósofos pré-socráticos aos contemporâneos. E aí ele vai dizendo como que esse sentido de felicidade é retomado uma vez e outra em relação à filosofia, né? Como que eles vão fazendo isso, né? Vão modulando, reconsiderando. Também há um outro historiador da filosofia, filósofo, né? Philippe van den Bosch, olha aí, a filosofia e a felicidade. Ele também fazendo esse apanhado histórico, aí, um percurso da filosofia sobre o tema. E aqui do Sêneca, né? Esse livro é parte daquele livro maior que eu mostrei anteriormente, ó, Da Vida Feliz, de Vita Beata. Ele também escreveu em latim. Um outro texto assim, importantíssimo para nós, para a gente entender, que é o texto assim, que eu mais gostei sobre a questão da felicidade, é um ensaio do Freud chamado Mal-Estar na Civilização, ou o Mal-Estar na Cultura, onde ele vai tecer assim a caminhada de um indivíduo em relação ao corpo social, em relação à sociedade que ela só existe se ela reprimir o indivíduo. Uma repressão que ela vai pagar por isso, né? Ninguém pode reprimir o instinto impunemente. E aí ele toca na questão da felicidade, né? Olhando a vida das pessoas, né, parece, assim, concretamente, que a felicidade não foi propósito de Deus ao criar o mundo. Se ele pensou isso, ele se esqueceu, né? E a fonte de maior sofrimento para o homem são os próprios homens, a sociedade, né? E ele chega a dizer uma coisa que ainda vale, a meu ver,
que nós perseguimos tecnologias, construímos tecnologias, um mundo infinito de próteses, que é isso que de verdade uma tecnologia é, de artefatos, para a gente vencer as nossas carências, as nossas fragilidades. De tal forma que a ciência pode nos fazer deuses. Mas o Freud diz, apesar disso, de sermos esses deuses de próteses, parece que não somos mais felizes. Então vejam só, há uma preocupação dos filósofos nesse sentido. Aqui no Brasil, nós temos alguns filósofos aí que aparecem na mídia, são famosos, como é o caso do Luiz Felipe Pondé, do Cortella, né, do Leandro Carnal, e eles também tocam no assunto. Por exemplo, aqui, ó, os três, numa entrevista que fazem com eles, depois se tornou livro, aqui tem felicidade, modos de usar. Então eles estão, cada um deles aqui, considerando a ótica da felicidade para os dias atuais, para o que ela foi e para os dias atuais. Né? E do Luiz Felipe Pondé, ele é um autor que eu tenho várias críticas a fazer a ele, né, sobretudo pela questão conservadora, reacionária dele, né, o criticar assim, filosofias, né, toda filosofia é criticável, mas o fato dele estar assim, muito enfatizando esses discursos agora, que são necessários, a meu ver, como o feminismo, né, a questão gay e a questão do negro, né, que são questionamentos justos e pertinentes, né, e ele fala contra isso. Então, olha só o título deste livro aqui, ó. Contra um Mundo Melhor, Luiz Felipe Pondé. Ensaios do afeto. Então, de uns tempos para cá, o Pondé não está sendo novidade aqui, de uns tempos para cá, principalmente depois que a gente viu a derrocada do socialismo, que tentava, assim, economicamente, destruir a desigualdade, né, fosso desigual entre as classes sociais, e a gente viu esse sonho naufragar, e as pessoas começaram a olhar a questão das utopias como fontes de mais violência. As pessoas que queriam melhorar o mundo, elas acabavam indexando o mundo com mais sofrimento, mais do que já tinham. Né? Um autor que fala isso muito bem é o Émile Cioran, que diz que toda vez que um profeta se levanta para falar contra as coisas que estão, aí você já tornou muito mais pior o mundo. Então, de uns tempos para cá, né, que a filosofia pós-moderna faz, a gente começa a criticar aquelas falas, como do marxismo, ou como as utopias de forma geral, de melhoramento do mundo. Né? Isso o Nietzsche também começa a fazer. A gente deve isso a ele. Né? Os melhoradores de mundo. A gente tem que desconfiar que normalmente eles são revolucionários ou são moralistas, né? E o moralista quer ordem, quer limpeza, quer as coisas unificadas, e isso é um projeto que o homem não cabe inteiramente. Então, a felicidade aí, né? O que é um mundo melhor? Um mundo melhor onde as pessoas sejam mais felizes. Mas esse mundo melhor, perseguido, receituado, faz mais infelicidade do que felicidade. Então, a filosofia, por tudo aquilo que ela prega, ela deixa a gente numa encruzilhada, né, numa rua que é um beco sem saída. O que vamos dizer ainda da felicidade? Mas o fato da gente estar meio perdido nessa situação não significa que a gente não tenha que escutar aqueles que falaram a respeito. É isso que Benjo P vai fazer no texto dele. Então vamos ao texto dele, A Boa Vida. Ele começa o texto dizendo, olha, como viver para ter uma boa vida? Fazendo perguntas. O que torna a nossa vida valiosa? Essas perguntas são postas já pelos gregos há 25 séculos atrás, como eu disse. E as opiniões sempre foram divididas, elas nunca são unificadas. Não existe um consenso em torno do assunto.
o que é que me faz feliz? Né? E aí ele vai falar para a gente que o espectro é amplo, é mais amplo. Né? Então, é a diferença de opinião que realmente importa, olhar aqui. O que os filósofos disseram de diferentes uns dos outros? Porque essas opiniões afetam o modo como vivemos como seres sociais. Então, você tem lá a filosofia grega que insere todo homem numa determinada cidadania. E é ali que o homem pode ser feliz, né? Vivendo, perseguindo a sabedoria. O cristianismo já faz a gente fazer uma interiorização, né? O meu relacionamento com Deus e também com as outras pessoas, mas já de olho numa vida futura após a morte, onde a felicidade será mais garantida. Né? Então, por exemplo, para os cristãos, isso é com o cristianismo, ele vai chamar o mundo aqui que a gente vive de um vale de lágrimas. Inclusive, essa é uma expressão de uma reza, de uma oração católica, né? A Salve Regina, ou Salve Rainha. Lá tem uma expressão, lacrimar um vale, ou seja, vale de lágrimas. Esse mundo seria um vale de lágrimas. Né? Seria um lugar para a gente caminhar vivendo em lamentações, porque nós temos sofrimento. O que a gente precisa é ter uma fé, suportar o sofrimento na esperança de que amanhã a gente seja redimido dele. Né? Estejamos com Deus e de forma muito segura. Então, o cristianismo fala também da felicidade. Né? É uma vida beata após a morte. Né? Com Deus lá na eternidade, lá no céu. E a vida terrena que a gente tem aqui, que ela é curta, por mais que a gente viva, ela é curta em face da eternidade, essa vida é uma resistência. Né? É uma vida para a gente merecer o céu. Então a gente tem que viver as virtudes cristãs, do desapego, não se apegar a esse mundo, não ter ambições, a gente imaginar que a nossa verdadeira vida não está aqui e que esse mundo aqui é uma casa de exílio e é um mundo provisório. E tudo que a gente tem de prazeroso neste mundo pode nos atrapalhar para a gente alcançar, enfim, o prazer supremo que é contemplar Deus face a face. Felicidade do homem é contemplar a face divina. Como tem uma canção clássica, muito bonita, chamada Jesus, Alegria dos Homens, ou Felicidade do Coração Humano. Pode também ser traduzido assim. Esse é o programa de felicidade do cristianismo. Né? E o cristianismo, filosoficamente, é herdeiro tanto do Platão, em primeiro lugar, quanto depois, através de Aristóteles, através de Tomás de Aquino, né, herança de Aristóteles. Então, neste sentido aqui, o físico, o corpo, ele tem que ser subordinado ao espiritual, tem que ser subordinado à alma. Se não for assim, esse homem não consegue ser feliz. Então, a virtude para o cristianismo está na obediência a Deus e no desprezo pelos bens mundanos. A vida mundana pode ser um fator assim, decisivo de fazer com que a gente perca o céu. E se perdermos o céu, a gente vai ter uma infelicidade eterna, que é simbolizada pela queda no inferno. Né? Então, o cristianismo coloca a nossa vida aqui, ela tem que ser atravessada por uma dedicação e por uma abnegação. A gente tem que fazer recusas a programas do corpo. Então, valem os ideais de castidade, abstinência e também espiritualmente de humildade, né? De reverência para com a palavra de Deus e assim por diante. Saindo do cristianismo, entrando propriamente na filosofia moderna, a felicidade vai estar associada à ideia de autonomia e à ideia de razão. Por quê? Porque é sabido que os filósofos modernos, eles rompem ao mesmo tempo com o sentido de natureza, que era do grego, e rompem com o sentido do divino, que era
a filosofia cristã. Então, são pensadores não religiosos. E se eles não são religiosos, eles não podem tomar mais como base a natureza e não pode tomar como base, principalmente, as Sagradas Escrituras, as promessas religiosas. Então, eles são obrigados a uma perspectiva humanista para estabelecer valores que a vida humana possa ter, por sua própria razão. E aí, dentro desta razão, pensar sobre o mundo material. É o caso dos marxistas, que eles não acreditam em transcendência, então tudo se restringe ao material. Então, de um lado, os gregos antigos criam em Deus. Eles eram religiosos, mas eles sabiam muito bem que o homem, eles não eram como os deuses. Então, eles não tinham a expectativa de morar com os deuses. No caso do cristianismo, há essa expectativa. A minha verdadeira pátria é morar com Deus. É o paraíso. O Epicuro, por exemplo, é o primeiro filósofo ateu que a gente tem. Ele escreve uma física, e ele vai dizer que a felicidade está na fruição do prazer. Mas é bom dar uma olhada, porque o prazer que diz lá é o prazer das coisas simples. Ele faz uma classificação dos prazeres. Os prazeres são naturais e há prazeres que não são naturais. Os naturais têm aqueles que são necessários e tem aqueles que não são tão necessários. E tem os prazeres que são não naturais e são prejudiciais, não são necessários. Assim, por exemplo, alimentar-se é natural e é necessário. Então, você comer uma boa comida, aquela que nutre, é um prazer. Beber água, beber vinho, é um prazer. Está ligado a continuidade da vida, a perpetuação da vida. O sexo, a mesma coisa. E mais à frente, aqui já no século XVIII, nós vamos ter o Jeremy Bentham, um filósofo que é considerado utilitarista. Ele é um dos fundadores de uma ética utilitarista. E ele repropõe o prazer e a dor na doutrina utilitarista dele. Então ele pega lá o Epicuro e diz, tudo que nós temos aqui de questões éticas é viver o prazer e evitar a dor. Então ele coloca nesta situação. E o Aristóteles lá atrás dizia, felicidade é como o bem supremo, é o bem-estar humano objetivo e nunca subjetivo. Então, o Aristóteles, pelo menos, eu gosto de uma certa honestidade dele, que diz, olha, é impossível uma pessoa ser feliz se não tiver um mínimo de bens, se não tiver um mínimo de condições físicas, condições econômicas para tocar a vida. Todo homem precisa de uma moradia, precisa de roupa, precisa de comida, de água. Então, precisa ter saúde. E isso o Aristóteles vai dizer, sem esses bens aqui não tem como uma pessoa ser feliz, vai ser uma vida insuportável. Isso é bom em Aristóteles. Em relação a Sócrates, ele diz aí o texto, a felicidade está na vida refletida, na vida examinada. Então, a alma humana já conheceu o que é felicidade. Então, ela já tem ideia do que é, ela só esqueceu do que é o sumo bem, aquilo que a tornaria sábia, devolveria para ela esse conhecimento. Só então, na posse dessa sabedoria, é que o homem seria feliz. Que é, então, aqui, examinar-se, era o autoexame de si. Essa é a grande questão do Sócrates. É a filosofia da introspecção. Mergulha para dentro de você, com a ajuda de uma dialética, que o mestre pode ajudar, mas você que tem que descobrir a verdade dentro de você. Então a reflexão passa a ser essencial sobre o que torna a vida valiosa. Então, de uma vez que eu tenho posse da verdade, eu vou fazer uma leitura melhor das verdades pontuais que a gente tem no mundo por aqui.
inclusive saber distinguir bem entre as coisas, o que é que me faz bem e o que é que me faz mal. Então, os valores que escolhemos para nós mesmos e não o que escolheram por nós e para nós. Começa aqui a responsabilidade do homem por suas escolhas, certo? E o Sócrates foi inspirador para muita gente, né? Para a sucessão de pensadores durante o Iluminismo. E um dos exemplos disso é Immanuel Kant. Kant, da forma dele, ele vai colocar a felicidade para ser pensada pela razão humana. Que vida eu devo ter, que me é permitido comportar, fazer, né, para que não só eu seja feliz, mas que também os outros sejam felizes com a ausência de algo que eu possa prejudicá-los. Certo? Então Kant ele vai falar de autonomia da consciência, e vai falar da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão. Né? A coragem para agir e decidir por conta própria, diz o Kant, depende da compreensão do contexto e das implicações de nossas ações e decisões. Então, a ética kantiana, a ética do direito de Kant está nisso. O que é que eu faço de uma liberdade que eu tenho quando estou diante de outras pessoas que supostamente também são livres? Então, eu preciso aqui, né, sendo livres, todo mundo, eu preciso dosar a minha liberdade. Então, a minha razão é aquela que reconhece a liberdade, mas também tem que reconhecer limites para essa liberdade. A felicidade, se existe, ela tem que estar conformada neste programa. Né? Então, aí ele vai dizer a razão como parteira dessa ousadia. É só a razão, já não é mais Deus, nem nada. Né? E assim como o Newton e o Darwin são pioneiros da revolução científica, redefinindo um lugar para o homem no mundo, né, os determinismos biológicos, o mundo passa, então, sob a inspeção da razão e da ciência. Falar de felicidade, há que conjugar essas duas coisas, a razão e a ciência, que são tarefas exclusivamente humanas. Certo? Bem, aí no texto ele vai falar de um subtítulo, né? Mundos à parte, o abismo é vasto. É vasto em que abismo? Um abismo que está entre a vida como transição para o além, como é a teologia cristã, e o homem medida de todas as coisas e sua potencialidade dentro dos limites de uma vida terrena. Então, uma coisa vai ser a história aqui, humana, onde nós concretamente estamos situados, e outra é a escatologia, né? É a vida eterna que a gente tem depois da morte. Né? A ideia é a vida depois de uma ressurreição. Então, é a imanência aqui e a transcendência depois. Entre essas coisas há um abismo profundo. Né? Então, nós seguimos sem consenso, porque as pessoas estão divididas com esse pensar sobre a vida. Certo? Bom, é isso que esse texto tem, dizendo para a gente o que é, né, as ideias aqui a respeito da vida boa. E aí lá ele vai colocar a linha do tempo. Né? No século V a.C., Sócrates começa o assunto. No século IV a.C., Aristóteles fala também sobre a questão da felicidade. E no século IV ao III a.C., Epicuro. E no ano 30 depois de Cristo, o próprio Cristo vem com uma promessa de redenção, uma promessa de salvação do homem, né? E dá o passaporte para o homem, fisicamente, espiritualmente, né? Atravessar para um outro plano absolutamente espiritual, onde o homem será então feliz. Em 1784, o Kant vai dizer para nós sobre as questões da liberdade e da razão como parte de um progresso humano, de uma caminhada da humanidade para um mundo, enfim, emancipado, né, de todos os dissabores, todos os sofrimentos aqui. Em 1789, o Jeremy Bentham
coloca a felicidade como uma medida de valor. Né? E em 1983, o sentido da vida. Né? Aqui ele vai citar um grupo de teatro britânico, né? Um grupo de teatro chamado Monty Python. E era um grupo de comédia, mas que passou também assim a ter uma certa moral, uma certa ética, quase espiritual, de fazer a gente se voltar para coisas simples, né? Não se preocupar tanto com a vida. Né? Já já a gente retoma esses dois. E lá ele vai dar alguns destaques. Primeiro ele dá o Aristóteles. O Aristóteles coloca uma questão mais importante. Né? Qual a vida certa a fazer? Não, desculpa. Qual a coisa certa a fazer? Né? Importa mais do que qual é a melhor forma de viver? Essas duas perguntas. Qual é a coisa certa a fazer? Ou qual é a melhor forma de se viver? Então, para o Aristóteles, fazer a coisa certa, fazer aquilo que está de acordo com a virtude, né, conformar o meu comportamento aí, seria, diante de toda a situação, a melhor coisa a se fazer. Né? E o bem maior, né, o supremo bem, é chamado pelo Aristóteles de eudaimonia. Eudaimonia é a palavra grega que traduz felicidade. Esse estado de bem-estar, de contentamento do ser humano. Né? Então é um estado mais objetivo que subjetivo. Ele precisa de coisas externas. Tem que olhar a cidade, as pessoas com quem eu vivo, né, as metas que eu tenho na vida, né, por ser um animal social e assim por diante. Então, compreende sucesso, satisfação, autopreservação e um nível adequado de conforto material. Tá? Essa é a parte que eu gosto do Aristóteles, porque todo filósofo fica falando muito e não situa a gente diante de um prato de comida quando a gente tem fome, quando a gente isenta de falar de pão, quando o pão é a solução, eu acho assim tão ridículo e desonesto. Se uma pessoa está com fome e a fome coloca em risco a vida da pessoa, a primeira providência é dar pão a ela. Não mais do que isso. Então você precisa do pão. Né? A gente ainda tem um corpo para cuidar. Né? Então a eudaimonia é o exercício ativo da faculdade da alma. Uma atividade racional, portanto, em conformidade com a excelência, com as virtudes. Certo? Ainda continuando ali sobre os destaques, ele volta a falar para a gente desse grupo de teatro britânico, de comédia, Monty Python, né, que apontava para a gente a vivência de coisas simples. Né. Na verdade, eles vão dizer, é um Aristóteles em nada muito especial. Né. Por exemplo, gentileza com as pessoas, ter uma cordura, né, um trato, né, eterno para com as pessoas, evitar, por exemplo, comidas que sejam prejudiciais à saúde, como gorduras, né? Ler um bom livro, passear, caminhar no final da tarde, sair passear com os filhos. Então, tudo isso está num programa onde se questiona, né, sobre o sentido da vida, certo? Então, para os religiosos, o homem é colocado na terra com o propósito de servir e amar a Deus. Para os que não são religiosos, há necessidade de buscar um conforto num outro lugar. O cristianismo diz, olha, finalidade deste homem aqui, ser feliz, é servir e amar a Deus. Tem gente que aceita isso e tenta traduzir isso para todas as atividades da vida. E quem não é religioso? O religioso não pode ter esta forma, então ele tem que buscar num outro lugar. Né? E aí, por último, para encerrar o assunto, ele vai falar aí, o Ben-Dupré, de um filósofo muito especial chamado Jean-Paul Sartre. Sartre é um filósofo do existencialismo. Né? São vários os filósofos existencialistas. O Sartre era ateu, mas há um existencialista, dois, aliás, Gabriel Marcel,
e o Søren Kierkegaard, que eram profundamente religiosos, além do Albert Camus, né, que era literato. Então, o Sartre, ele coloca assim, olha, primeiramente, nós existimos. Mais do que pensar o homem como essência, é necessário pensar o homem como existência. Então, nós estamos aqui nesse mundo, e o fato de estarmos aqui parece ser uma coisa absurda. E nós sequer temos, assim, o direito de não sermos livres, de não fazermos escolhas. Não fazer escolha já é uma escolha. Então, ser feliz é o que vai resultar de nossas escolhas. Ainda que seja um suicídio, ainda que seja uma coisa que nos tire de circulação deste mundo. Mas é uma escolha. Então, ele está dizendo, o homem é condenado a ser livre, a ser o que ele quer ser. Ele quer ser feliz, então isso depende de algumas escolhas. E o homem vai ser o produto de suas escolhas, certo? E a não escolha já é uma escolha. O Sartre é muito conhecido, né, por uma certa desesperança, uma oposição que ele faz a todas as religiões que prometem uma vida no além. Ele diz, ó, depois dessa vida física que a gente tem aqui, não há mais nada. O homem é um ser que surgiu no mundo prometido para o nada. Então, pensar em felicidade é uma coisa até absurda. Mas enquanto estamos aqui, históricos, situados no mundo, a gente faz escolhas. Escolhas que a gente não pode delegar a ninguém. Nós não somos livres para não fazê-los. Tá certo? Então, é isso que ele fala a respeito da felicidade. Como vocês viram, é um texto riquíssimo, é um bom tema para a gente, é sempre atual. Questão de ser feliz. E aí a gente poderia até se perguntar, e você? É feliz? Essa é uma pergunta que quando me perguntam, eu fico sem resposta. Olhar a vida, minha vida foi feliz? Tem gente que bate com orgulho, não, minha vida é feliz. Mas não tem nada que perturba essa felicidade. Nada, um emprego, uma doença, uma pessoa que morreu. Quantos nãos você já recebeu na vida? Se você tem sonhos, o que você tem condições para perseguir esses sonhos? Enfim, os poetas, os artistas, são os grandes termômetros dessa questão da felicidade. E se a gente olha o mundo como ele está, a maior parte das pessoas matando leão por dia para sobreviver, falar em felicidade parece ser assim, uma coisa excessiva, porque ela ainda não está ali. O mundo não é perfeito, não chegamos lá. E quando as pessoas tentam, às vezes esse mundo piora. Tá bom? Meu grande abraço, muito obrigado.